Olá, hoje eu vou compartilhar com vocês como se faz uma meta para vender 30 mil reais. Perfeito? Meu nome é Levi, eu ajudo microempreendedores a passar de MEI para ME, 81 para 360. Então o que eu preparei? Eu preparei justamente isso, 360 mil reais. Se você vender 30 mil reais por mês, você vai chegar a 360 mil reais. Agora como é que chega a 30? Então vamos lá, eu vou primeiro analisar o aspecto numérico disso aí, tá bom? Então vamos lá. Então, para chegar a 30 mil reais, vamos imaginar que você esteja vendendo 6 mil. Tá? Então, 6 mil menos 30, está faltando você conseguir aumentar suas vendas em 24 mil reais. Vamos imaginar que você vai fazer isso, você vai consolidar isso em intervalo de 12 meses. Então, 24 dividido por 12 meses, 2 mil por mês. Ou seja, você vai ter que aumentar suas vendas em 2 mil por mês, que assim você vai conseguir fazer o planejado. Essas vendas de 2 mil por mês, se eu pegar e fatiar novamente, vamos arredondar, tá? Que daria mais ou menos em torno de 500 reais por semana, tá? Tá, perfeito. Então agora eu já tenho 500, tá? E que o seu ticket médio, a média das vendas que você faz é em torno de 100 reais. Perfeito, então eu já tenho a conta feita. Eu vou ter que ter 5 clientes a 100, dá 500 por semana, 5 clientes a mais, que aí eu consigo fechar todo o ciclo, tá? O vídeo é bom porque depois você pode até voltar e conferir e por acaso se perder o raciocínio você vai conferir e vai ver os detalhes, né? Tá bom, então eu já cheguei à questão de eu tenho que ter 5 clientes a mais por semana. Agora, como é que eu consigo esses clientes? Bem, então você já tem aí vários canais que você vai utilizar, né? Eu não sei se você vai utilizar, se você pode utilizar vários deles. Lembrei agora do WhatsApp, mas tem outros, pode ser indicação e por aí vai. Tá? A forma de identificar cliente, nós temos um outro vídeo onde eu falo, aprenda a vender com a história do javalis. Tá? Eu acho que lá você vai entender bem o aspecto qualitativo para encontrar cliente. Aqui nós vamos trabalhar mais a questão numérica, tá? A questão da meta enquanto um método, tá? O método de criar meta. Quando eu estava criando esse vídeo aqui, quando eu pensei na ideia desse vídeo, eu fiquei lembrando se eu não tinha exemplos, outros exemplos. Aí eu comecei a lembrar de alguns que eu já fiz, tá? Vou compartilhar com vocês. Por exemplo, quando eu tinha 20 e poucos anos, eu ministrava aula de manhã, à tarde, à noite, e eu achei que aquilo, na minha cabeça, aquilo era injusto. Tá? A gente não deve trabalhar desse tanto. Tá? Então o que eu fazia? Eu coloquei uma meta. Não vou gastar um terço. E desde aquela época até hoje, eu respeito essa meta. Tá? Eu não gasto um terço do que eu ganho. Tá? Qual que é a lógica disso? Então, é uma meta que eu criei. Tá? E vou dizer para você o seguinte: não interessa o tamanho de um terço seu ou de qualquer pessoa, o que interessa é que isso tem uma força muito grande. Ao longo do tempo, isso cresce e isso cresce muito. Isso tem um efeito exponencial. A gente fala de efeito do juro composto, né? Qualquer coisinha pequena ao longo de muito tempo, ela fica expressiva. Tem uma outra meta que eu fiz também, por exemplo, é de fazer caminhada, tá? Inclusive agora mesmo eu já vou estar saindo para mim do domingo, tá? Qual que é a lógica da caminhada? A caminhada, a meta minha é o seguinte: eu tenho que fazer caminhada pelo menos 3 vezes por semana, tá? E essas caminhadas, elas têm que ser no mínimo de 1 hora, e isso eu respeito, tá? Eu respeito, a não ser quando eu tenho muitas palestras, né? Aí eu não posso cumprir, e quando eu estou viajando a trabalho, né? Aí eu não posso cumprir. Apesar de que, mais recentemente, isso tem me deixado até chateado, por quê? Porque sem o corpo da gente, a gente não adianta ficar. Precisa do corpo. Né? Nós temos que ter um corpo e ele precisa de ser cuidado. Né? E eu, às vezes, eu pego e fico com consciência pesada quando eu não faço isso aí. Tá? Que é o tal de respeitar a meta. Tá? Então, inclusive, tem vezes que eu pego e caminho 7 vezes por semana, todo dia. Tá? Isso já tem mais de 10 anos. Mais recentemente, eu sofistiquei essa meta. Eu passei a fazer meta, eu tinha muita dificuldade de listening, né, no inglês, e depois de ter estudado muito tempo mesmo, não só em escola, mas também até particular,
eu percebi que o listening não estava melhorando, meu ouvido estava ruim, tá? Então eu comecei a escutar podcast de negócio durante as caminhadas. Fiquei mais de ano fazendo isso, né? Depois, recentemente, eu peguei e troquei só o inglês pelo digital, marketing digital, tá? Onde eu faço caminhada, né? Já tem quase 2 anos escutando marketing digital, tá? Escutando podcast, alguma coisa, né? Nessa área. Veja bem que agora, junto com a meta, tem uma outra meta, tá? Que naquele horário de 1 hora eu vou estar com o corpo ocupado com a caminhada, mas a minha cabeça está ocupada escutando um podcast, por exemplo, tá? E isso tem me feito, tipo assim, muito bem, tá? É como se dissesse o seguinte: na meta, vamos pegar o método meta, tá? Então, o acrônimo meta já serve para explicar e para você até depois poder definir outras metas para você. Eu já defini uma, mas vamos até ver se funcionou. Tá? Meta é M-E-T-A. Tá? Então, tá medindo? Tá medindo. Tá? Eu estou medindo 30 mil, tá? Em reais, e eu estou medindo em meses. Eu estou medindo por semana. Tá? Inclusive a medida por semana ela é melhor do que a do mês. Para a gente não enrolar, entendeu? Senão depois começa, por exemplo, para mim caminhada é por semana. Eu não faço caminhada por mês. Eu faço no mínimo 3 caminhadas por semana, 1 hora por semana. Se eu deixar para mês, depois eu vou esquecer. Se você vai deixar para mês também, você já imaginou se a venda não está boa, você vai analisar depois de 4 semanas? Entendeu? Então é melhor analisar por mês, você tem a ganhar do que analisar lá na frente. Tem que ser temporal, tem que ter o dia de conferir, tá? Tem que ter o dia de conferir. Estou dizendo para você conferir por semana. Tem que ser alcançável. O que é alcançável? 2.000 acho que é alcançável por mês tranquilo, tá? Acho que poderia até ser mais ousado. Mas nessa primeira etapa eu tô tipo assim, vamos aprender a andar, depois a gente ganha velocidade, né? Então acho que é mais ou menos isso aí, né? Primeiro você aprende, depois você sofistica, tá? Depois você vai para a excelência, né? A excelência vem depois da repetição. A gente repete, ganha experiência e depois excelência. Vamos seguir mais ou menos isso. Então primeiro vamos aprender a ter meta, tá? Essa meta ainda ficou faltando só porque tem uma outra forma de fazer meta que é do inglês, que é o SMART, né? Aí aparece um R aí no meio que é o tal do relevante, tá? É mais ou menos o seguinte: como, por exemplo, para mim, me faz muito bem eu fazer caminhada, então eu quero respeitar essa meta, tá vendo? Mas é porque é relevante. Vamos imaginar o seguinte, que eu falei para você aumentar para 30 mil. Aí você entendeu tudo, tá? Você entendeu a meta todinha, como é que faz. Mas você não quer. Mas se você não quer, acabou. Então não tem... Acabou, não tem mais conversa aí. Então é tipo assim, esse vídeo não é para você. Entendeu? Tá? Agora se você quer... É porque eu já percebi o seguinte, eu já atendi pessoas que em determinadas áreas tinham muito mais conhecimento que o meu. Só que tem um detalhe, elas não usavam. Agora eu pergunto para você, o que adianta ter o conhecimento e você não vê o suor? Tá? Você não vê a utilidade daquilo. Quer dizer, a pessoa sabe fazer, mas não usa para a vida dela. Então o que adianta? Tá? Então isso é muito importante, tá? Resultado de caminhada, por exemplo, eu tô fazendo caminhada, eu lembro agora aqui, escutando certa vez o do T. Harv Eker, né, que é um famoso aí do Segredo da Mente Milionária. Eu lembro que ele, em um momento ele fala, até parafraseando ele, there are only two routes to success, né? The first one, learn, and after that, do. Tá? Eu fiquei com isso na cabeça toda, de vez em quando eu fico pensando nisso. Pô, olha a sacada do sujeito. Ele fala que só tem 2 regras para o sucesso. A primeira você aprende, a segunda você faz. Tá? Então, e tem até uma certa lógica. Ele pega e explica, né, que você não deve nunca fazer sem aprender. Cara, primeiro você faz, depois aprende, depois você faz. Depois você aprende novamente com os erros que você vai acontecer, depois você faz novamente. Tá vendo? Então, vamos dizer assim, já me serviu. Quer dizer, aquela persistência que eu tinha para algumas coisas, ou para muitas coisas eu já consigo entender o próprio especialista falando, né? Mas se eu não tivesse provavelmente forçado uma certa época, esse nível de listening não tinha chegado para mim, tá? E foi graças à meta, né? Então, isso são alguns exemplos, eu falo assim, que eu tenho utilizado. E eu estou compartilhando com você agora a meta para o seu negócio, para o seu propósito de passar de 81 para 360. Tá? Um outro aspecto de analisar a meta é o aspecto de analisar a meta enquanto comportamento. Tá? Enquanto comportamento.
Porque é o seguinte, existem vários comportamentos. Mas eu considero o seguinte, todos eles são importantes e jamais quem seria eu para pegar e dizer que tem um que é mais importante que o outro, tá? Mas a meta puxa, tá? A meta puxa todos os outros. Olha só como é que a meta é interessante. Você pega, está lá no campo de futebol, tem 11 pessoas de cada lado, tem os gols lá, tá? Aí então coloca-se uma meta. Qual que é a meta? Olha, quem fizer mais gol ganha. Eles começam a pegar e trabalhar absurdo. Eles pegam, nossa, eles fazem coisas fora do comum para quê? Para conseguir superar a meta e ser melhor do que o outro adversário, tá vendo? Então, na verdade, se não tivesse o gol, eu acredito que eles não soariam daquele tanto e perderia até, eu acho que nem você também assistiria um jogo, já que não tem uma meta, tá? Já que não tem. Na hora que colocou a meta, então eles começaram a trabalhar. Tá? Bem, se é assim que funciona, então como é que vai ser na sua vida? Você acha que você vai trabalhar se você não tiver uma meta? Você acha que você vai suar se você não tiver alguma coisa, algum propósito, algo que te dá vontade de fazer porque você vai se superar? Tá? E você tem que ter evidência dessa superação para você. Tá? Então é importante que você tenha a meta, tá? Como comportamento. Quando eu falo como comportamento é porque repete diariamente. Tá? Todo dia eu estou pensando em meta. Pode parecer estranho, mas é assim. Meta é isso, tá? Por exemplo, se eu estou falando para você que todo dia eu lembro que eu tenho que fazer caminhada, né? E se eu tiver com o tempo que permite, eu faço caminhada todo dia. E escutando alguma coisa que é de boa, que faz bem para mim todo dia, tá? Então, além de eu estou compartilhando um exemplo de meta com vocês, tá? Então a meta como comportamento, ela é muito importante, tá? Eu diria até para você o seguinte, quando eu atendo em consultoria alguém e eu percebo ainda que ela não utiliza a meta na vida dela, eu já percebo que a caminhada vai ser mais difícil. Vai ser mais difícil. Porque a pessoa não tem meta. Ela não sabe para onde que ela cair, ela não sabe. Ela, tipo assim, o que adianta você aprender aqui um punhado de coisas se você não sabe nem para que você vai usar? Entendeu? Acabei de falar para vocês, para mim, aprender inglês foi bom. Por quê? Porque agora eu uso para negócio. Eu escuto aqueles vídeos, todo vídeo que eu vejo falar que é interessante, eu pego o vídeo na fonte, porque a internet hoje permite, e eu pego o cara falando. Eu pego o especialista, tá? Eu vou lá no especialista, eu pego o especialista. Se eu tenho dificuldade, eu aprendo mais um pouco, mas eu me viro. Eu falo, nossa senhora, olha que beleza. Olha o que está acontecendo. Eu estou conseguindo acompanhar alguém. Isso me dá uma felicidade muito grande. É relevante para mim fazer isso. A meta ela tem que produzir isso aí. Tá? Então, na hora que você fala, não, eu quero crescer, por exemplo, enquanto MEI passar para ME, se isso eu quero passar para 30, se você, por exemplo, passar a gostar disso aí, você já tem uma meta. Aí ficou bom demais. Tá? Um outro aspecto também é que a meta ela tem que vir acompanhada de um outro comportamento, que é a persistência, que é não desistir. Seria mais ou menos o seguinte, olha, eu vi esse vídeo aí do Levi, nossa, a senhora falou, mas isso tudo eu já sabia de meta. Aí você vai lá um mês, faz e depois você não faz mais. O que adiantou? Tá? Veja bem que a finalidade dessa conversa nossa, ela tem algumas coisas que é interessante deixar bem claro. Eu não estou aqui para te ensinar apenas, eu estou aqui te falando para você fazer. É diferente de ensinar. Não, você vai fazer isso. Você tem que fazer isso, entendeu? Então a lógica é essa, tem que fazer por quê? Cara, porque eu já fiz e o negócio é bom. Tá? Porque eu fiz e eu achei bom. Tá? Porque, tipo assim, se eu não tivesse feito muitas coisas, se eu não tivesse colocado, às vezes, muitas metas, tá? Por exemplo, essa meta de guardar um terço, a coisa ia ser diferente. Ia ser diferente, tá? Então, é muito importante ter a meta e ter a persistência junto, né? Ou seja, eu vou fazer. Agora, se você tiver dúvida, eu não sei se é isso que eu quero. Eu estou para te dizer o seguinte: é melhor afiar a direção do que a velocidade. Primeiro você ganha a direção, depois a velocidade. O que eu estou querendo te dizer? Às vezes pode ser que você está em dúvida, eu não sei se é essa meta, então vai devagar, tudo bem. Mas na hora que você dizer isso que você vai fazer, faça. E aí tem que ter persistência. Tá? Tem que ter persistência. Tá? Eu lembro uma vez que eu tenho por conta disso, esse negócio de ficar desistindo no meio do caminho, tá? Então eu fui ler aquele livro do Napoleon Hill, a Arte do Triunfo, se não me engano, mais de 600 páginas. Nossa, tinha dia que eu ia ler aquele livro,
eu dava uma olhada assim, eu ficava vendo, ele dá umas viajadas, ele pega e vai contar algum caso, ele coloca muito exemplo, acho que eu também faço a mesma coisa. Mas eu falei, mas meu Deus do céu, mas eu não desisti. Eu li o livro, eu fui até o final dos 600 páginas, tá? Por quê? Para me mostrar para mim mesmo que quando eu coloco uma meta, eu respeito a meta que eu coloco, tá? O problema não é eu esconder dos outros, o problema é eu esconder de mim. Tá? Porque depois eu vou me cobrar. Aí eu começo a falar que eu não tô com nada, que não sei o que, bababá, e pronto. Aí, né? Já imaginou? Eu pegar e contra mim mesmo? Tá? Então, a meta ela tem que acompanhar a persistência. Tá? Para fechar esse assunto, tem alguns fundamentos que eu gosto muito, que é o tal. Aqui eu vou destacar muito a questão do fundamento afiar o instrumento. Ser melhor a cada dia. Sharpen the saw. E por aí vai. Tem várias formas de falar disso aí. Tá? Tem até lá no 5S lá. Então você se aprimorar a cada dia. E aqui eu acho que vale. Esse é um fundamento importante. Eu faço uma meta, provavelmente ela não vai ser a melhor meta. Mas depois eu posso sofisticar a meta. Aqui eu mostrei para vocês duas formas de sofisticar a meta. Primeiro, você faz uma meta mensal e depois você traz ela para a semana. Ou seja, aquela meta da semana, ela vai levar a meta mensal. E a meta mensal vai levar a meta anual. Entendeu? Isso é uma forma de sofisticar a meta. Uma outra forma, eu mostrei para vocês. Então, primeiro eu não fazia nem caminhada, depois eu passo a fazer caminhada, depois eu passo a fazer caminhada e já coloco podcast. Isso chega a um ponto que tem dia que eu nem quero fazer caminhada, mas eu quero escutar as pessoas falando. Às vezes acontece que durante uma hora a conversa não acabou. O cara tá falando lá, eu tô escutando algum podcast, ele tá lá, por exemplo, tem uma hora e eu vejo lá ainda falta 30 minutos. Aí sabe o que eu faço? Eu ando mais 30 minutos para poder acabar de escutar o cara fechar o raciocínio, que eu já escutei o início da conversa dele, eu escutei a metade e agora falta outro pedacinho. Entendeu? Então, por que eu não... Eu ando mais um pouquinho, aí eu ando mais um pouquinho. Então isso é um fundamento. Tá? Vamos resumir tudo aquilo que aconteceu até agora. Olha só o que eu estou falando para você. Eu falei que você tem um fundamento na sua cabeça, um hábito de ser melhor a cada dia. Você pode ter a primeira meta, depois você pode sofisticar as metas. Isso é um fundamento. Você tem que ter comportamentos, né? Por exemplo, a meta é um comportamento muito forte, eu considero que ela puxa os outros comportamentos e você tem que ter ela acompanhada com a persistência. Cara, quando você começa, você não desiste, você tem que continuar. Tá? A persistência é muito importante, tá? Esse é um comportamento empreendedor muito importante. E isso, os dois, eles sustentam o método, que é essa tal de fazer a meta, de ser específica, de ser medida, alcançável, relevante, temporal, por aí vai, tá? Então, isso fecha o assunto, mas na verdade fecha, eu não estou aqui, não é para ensinar só a questão de fundamento, método e comportamento, é muito mais. Eu quero que você faça o quê? Depois de tudo isso. Tá? Se você é MEI, se você quer passar para ME, se você quer chegar a 30, aplica. Tá? Aplica que essa conversa nossa aí, tá? Que isso sirva para você, para te ajudar nessa caminhada de MEI para ME. Essa é a dica do dia. Me acompanhe para mais dicas.